Ok, Simone, você me ensinou a produzir peças lindas, lindas bolsas, ótimos bordados, mas e agora? Como eu faço para vender isso? Muita gente tem essa dúvida, então esse é assunto que a gente vai começar a falar no vídeo de hoje. Vem comigo. Olá, pessoal, eu sou Simone Jurubeba, do Ateliê Jurubeba, e estamos aqui hoje para falar um pouco sobre venda, para falar um pouco sobre etiqueta, para falar um pouco sobre marca, como que foi a minha experiência nesse mundo do artesanato até eu chegar até aqui, para ter as vendas que eu tenho hoje. E eu quero muito passar para vocês como ter sucesso no seu artesanato, não simplesmente fazer coisas maravilhosas, como eu já ensinei muito, mas também vender essas peças maravilhosas e ter o valor do seu cliente. Um ponto muito importante é o nome da sua marca. O nome da sua marca tem que ser um nome que cole, tem que ser um nome que pegue. Claro que no início nenhum nome pega, tipo Renner. Você acha que a Renner sempre foi famosa? Esse nome não tem nenhuma força até que se tenha repetida vez ouvido o nome. Renner, Renner. Daí ela começa a ficar famosa. Assim vai acontecer com o nome do seu ateliê quando você começar. E é muito difícil fazer essa escolha. Eu mesma, quando comecei, eu queria fazer bolsas femininas. Então eu resolvi que o meu ateliê chamaria Paixonites de Mulher. Ah, que nome fofinho. É fofinho, mas isso mostra que seria somente peças femininas. E tinha poucas pessoas que faziam peças masculinas e alguns me pediam peças masculinas. E quando isso acontecia, eu tinha que mandar peça sem etiqueta. Como que eu ia colocar uma etiqueta Paixonites de Mulher numa bolsa térmica masculina? Não tinha jeito, não é verdade? Então, quando eu decidi que eu não ia atender só o público feminino, Paixonites de Mulher teve que deixar de ser uma opção. Também porque eu achei que o nome estava muito infantil e eu queria um nome mais forte, com uma demanda maior. Então eu decidi que eu ia trocar o nome do meu ateliê e falei, por que não colocar o meu nome? Existem grifes bem famosas que usam o nome do dono da grife, né? Eu não vou falar o nome aqui agora, fazer propaganda para eles, mas a gente conhece várias marcas que é o nome do dono da grife. Aí eu pensei, vou colocar Simone Eusébio, que é o meu nome. Aí, o que aconteceu, gente? Eu não sou famosa, né? Não era até então também, lá no início, ninguém nem sabia quem era Simone Eusébio. Só as pessoas que me conheciam no trabalho, os meus colegas, minha família. Então, quando eu fazia uma peça que ia com a etiqueta Simone Eusébio, eu sentia que as pessoas não ficavam muito satisfeitas em usar a bolsa com meu nome. Porque ela ia sair com uma bolsa e outra pessoa que me conhecia também ia ver meu nome na bolsa dela. E parecia que ela estava usando uma bolsa que eu emprestei, uma bolsa personalizada para mim. E isso me atrapalhou. Eu lembro que eu perdi uma venda com isso, quando a moça falou assim, mas por que tem seu nome na bolsa? Eu falei assim, não, é etiqueta, porque o nome do meu ateliê é Simone Eusébio. E essa pessoa despistou e desistiu da compra. Nesse dia, eu percebi que não era o momento de eu colocar o meu nome na minha peça. Afinal de contas, eu não sou nenhuma designer, né? Eu não sou famosa para colocar o meu nome numa peça. Então, foi aí que eu decidi que meu ateliê não chamaria mais Simone Eusébio. Então, eu pensei, eu preciso de um nome forte, um nome que pegue, né? Um nome de impacto. E eu decidi colocar um nome de duplo sentido, que era Carambolas, com exclamação no final, assim, ó. Isso mesmo, com a exclamação no final. Mas por quê? Porque eu queria dar uma ênfase de caramba, que peça bonita, aquela exclamação de surpresa, como se a minha arte fosse uma surpresa para as pessoas. E realmente era, porque cada peça que eu fazia, as pessoas que me conheciam falavam, nossa, ficou muito bom. Então eu achei que o nome teve muito a ver. E ele pegou rapidinho, porque rapidinho eu comecei a ser conhecida como Simone Carambolas. E eu amava ser chamada como Simone Carambolas, porque o nome da minha marca começou a espalhar. E todo mundo que me via me chamava de Carambolas, Simone Carambolas e tal, e eu gostei muito disso. Mas quando eu fui registrar minha marca, eu descobri que já existiam mais de 40 lojas com o nome Carambola ou Carambolas, mesmo sem exclamação, mas já existia. Então eu percebi que a minha ideia não tinha sido original, e, portanto, eu teria que abrir mão dela. Eu poderia ter insistido, mas eu não queria ter que ficar brigando na justiça por causa de um nome, então eu decidi que eu mudaria o nome do meu ateliê. Foi aí que eu pensei em um nome mais sério. Eu falei, vou criar uma marca com um nome mais sério, voltado simplesmente para bolsas, e eu escolhi Bagagem de Mão.
Eu cheguei até a fazer uma logo para bagagem de mão, ia ficar bem legal. Eu achei o nome legal, porque seriam bolsas para se carregar com você. O tipo de bolsa que você não quer separar dela. Não é assim a nossa bagagem de mão? Então eu pensei em fazer peças utilitárias para as mulheres, porém eu também gosto muito de bordar. Eu também queria continuar no bordado e eu falei, vai ter que ter um nome para cada uma das minhas lojas? Porque bagagem de mão não ia cair bem para as minhas toalhas bordadas, para as minhas capas de caderneta de vacinação. Então eu achei que para essas peças não iria encaixar tão bem, eu não queria fazer só bolsas. Mas se eu fosse fazer só bolsas, bagagem de mão ia ficar bem legal, apesar de ser um nome sério, e eu sou uma pessoa mais descontraída, eu queria algo mais divertido. Então, mais uma vez, eu abri mão de bagagem de mão. Bagagem de mão durou muito pouco tempo, foi umas 2 semanas que eu fiquei com esse pensamento e depois eu resolvi desistir. E eu queria um nome tão forte como Carambolas, porque Carambolas tinha me marcado e tinha sido muito bom para mim. Então, eu tenho uma amiga chamada Júnia, muito bacana, e tem uma outra amiga chamada Carol. Carol apelidou a Júnia de Jurubeba. E era muito legal toda vez que ela chamava ela de Jurubeba, eu achava muito bacana. Eu falei, Jurubeba lembra muito Carambolas, é um nome forte, um nome mineiro, um nome que marca. E eu chamei a Júnia e pedi ela autorização para usar o apelido dela, já que só a Carol chamava ela assim. E falei, posso usar Jurubeba na minha marca? Ela falou, vai ser uma honra. E a partir daí, o meu ateliê começou a chamar Jurubeba. Já tem mais de 3 anos que o meu ateliê chama Jurubeba. E é um nome que pegou muito bem. No início as pessoas estranharam, porque elas queriam muito o Carambolas. Mas se o Carambolas, eu falei assim, não dá, o Carambolas deixou de existir, a partir de agora eu sou Jurubeba. E depois disso, todo mundo passou a me chamar de Simone Jurubeba. Assim, eu já escolhi a fonte padrão, seria aquela letra que toda vez que a pessoa visse aquela letra, ia remeter à mente dela que seria o símbolo da sua marca, né? É muito difícil você encontrar uma fonte padrão, porque as fontes que a gente encontra geralmente não são pagas, todo mundo usa. Mas você sempre tenta usar o mesmo padrão, sabe? Não mudar, não desenhar muito naquela letra, usar uma letra legível, uma letra que não vai trazer dúvida do que está escrito ali. Então, você vai escolher uma letra, uma fonte para você usar na sua logo. Você pode chegar a mudar ela mais para frente, mas não fique mudando todo dia. Cada vez que você fizer a logo, você usar uma fonte diferente. Você vai usar uma logo padrão para quando a pessoa bater o olho, ela já vê que aquele formato de letra está falando da sua marca, está falando do seu ateliê. Outra coisa que seria bom é você escolher um nome onde você consegue um símbolo para aquele nome. Por exemplo, eu escolhi uma florzinha de jurubeba. Essa florzinha de jurubeba eu uso só em peças femininas. Nas peças masculinas eu não coloco florzinha, claro. Eu evito colocar também o nome jurubeba. Então eu fiz uma logo com JBB. Eu uso JBB nas peças masculinas, jurubeba com florzinha nas peças femininas. Então eu tenho etiquetas para peças masculinas e etiquetas para peças femininas. Quando eu precisei espalhar um nome do meu novo ateliê para todo mundo, e eu já estava sendo chamada pelos meus amigos, familiares, colegas de Simone Jurubeba, eu troquei nome nas minhas redes sociais. Então eu coloquei Simone Jurubeba no meu Facebook, porque no meu Facebook eu também ia mostrar o meu trabalho. Lá eu também ia colocar peças que eu já tinha vendido, mostrar mais uma entrega feita no dia. Então, a partir daquele momento, o meu Facebook passou a chamar Simone Jurubeba. Eu também fiz um Instagram, Simone_Jurubeba, que é simplesmente para as minhas peças. E para as minhas aulas, que no meu caso, eu não vendo somente peças, eu vendo também aulas, né? Eu ensino, na verdade, a maioria é de graça, mas eu vendo o meu trabalho. Trago vocês aqui para o YouTube para vocês comprarem a minha ideia, sabe? Então, eu não vendo somente as bolsas, eu vendo também a arte de fazer a bolsa. Então, este canal meu, Simone_Jurubeba, se remete a isso, a bolsas, produção de bolsas e acessórios de bolsas. Então, eu tenho ele como Simone Jurubeba para vocês saberem que é meu, é da Simone e é da marca Jurubeba. Então, você pode fazer um TikTok usando a marca do seu ateliê, mas coloque seu nome para mostrar que é algo pessoal, que é algo onde a pessoa vai encontrar você, vai saber um pouco de você, vai rir com você. Então, hoje em dia, nós temos o TikTok, temos o Twitter, nós temos o Instagram,
temos um YouTube. Ah, Simone, mas eu não quero ensinar a fazer peças. Mas o YouTube não é só para ensinar a fazer peças. Você pode abrir um canal no YouTube para você demonstrar como que é a sua peça. Por exemplo, você fez ali um porta-fraldas. Você vai fazer um vídeo com a musiquinha que é permitida pelo YouTube, mostrando como utilizar aquela peça, sabe? Num ambiente tipo um quarto de bebê. E você vai estar fazendo uma propaganda no YouTube. Com isso, você também vai conseguir um dia monetizar seu canal e ganhar um dinheirinho também por lá, além de fazer propaganda do seu trabalho. Assim, as grandes empresas fazem também. Então, você pode divulgar o nome da sua marca em todos os lugares de rede social. Um ponto muito importante que eu fui percebendo isso com o tempo, já faz um tempo que eu uso, é colocar o meu rosto, colocar a minha foto nas redes sociais. Mesmo o meu perfil sendo da loja, eu sempre coloco o meu rosto, porque eu percebi que as pessoas não querem falar com uma logo, as pessoas querem falar comigo, com a proprietária da loja. Então, eu acho sim que colocar a logo no lugar da foto fica profissional. Mas no início de uma carreira, o que é mais importante? É você ter uma intimidade com o seu cliente ou é você ter só o profissionalismo? É bom ter uma certa intimidade, trazer o cliente para mais perto de você. O cliente, ele não está querendo falar com a logo, ele não quer falar com o computador. Ele quer ver o rostinho de quem está vendendo para ele. Ele quer sentir confiança, afinal de contas, ele ainda não comprou com você. Ele vai ter que confiar em você, porque a gente não vai vender fiado, a gente não vai vender para pagar depois. Então, o cliente tem que conhecer você, saber que o seu nome, o seu rosto está em jogo, o nome da sua empresa está em jogo. Então, é a partir daí que eu percebi que eu tinha que colocar a minha foto, o meu rostinho lá para as pessoas saberem que sou eu, que é comigo que eles estão falando, que eles podem confiar em mim. Que aquele nome Jurubeba tem um rosto. Você pode escolher isso ou se distanciar um pouco do cliente, mas eu acredito que no início, a gente que faz artesanato, a gente que tem esse contato de personalização, que vai conversar com o cliente para ver o que o cliente deseja de especial na peça dele, que a gente vai fazer do gostinho dele, seria legal que o cliente soubesse com o que ele está falando. Então, daí eu te digo que a foto é muito mais importante, tá? É uma dica muito legal e funciona muito bem para mim. Agora vamos falar do produto. Eu produzo bolsas, né? E não sei qual produto você produz. Porém, já que eu produzo bolsas, de maneira nenhuma eu, meu filho, meu marido vão usar bolsas compradas de outras marcas. Jamais eu vou fazer as nossas bolsas, porque eu tenho que dar exemplo de que o meu material é bom, de que eu vou usar o meu produto, meu filho vai usar meu produto. E depois que eu comecei a produzir, nunca mais meu filho foi para a escola com uma bolsinha de lápis ou com uma mochila que não fosse da minha marca. Nunca mais meu marido foi trabalhar com uma mochila que não fosse da minha marca. Se eu não sabia fazer o modelo que ele queria, eu ia lá e aprendia. Mas eu não deixava ele sair com uma peça que não fosse feita por mim. Assim, eu também só uso bolsas feitas pelo Ateliê Jurubeba, porque eu acho que é importante eu dar esse exemplo. Como que eu vou querer que as pessoas comprem as minhas peças se eu mesma não uso minhas peças? Não é preconceito com a bolsa do coleguinha, porque minha amiga faz bolsas e me deu uma bolsa muito bonita. Não é isso. É porque é importante que você seja modelo do seu trabalho. Então, assim eu faço. Outra coisa que eu faço também é sempre dar um jeitinho de incluir o nome do meu ateliê em alguma coisa. Às vezes eu saio, eu levo o nome do meu ateliê estampado na minha blusa. Às vezes eu saio, levo a minha bolsa. Eu sempre dou um jeito de estar lembrando as pessoas do Jurubeba. Sempre dou um jeitinho desse nome aparecer, sabe? Eu comento que eu tenho ateliê, eu comento que eu sou a Simone Jurubeba, que eu sou mais conhecida como Simone Jurubeba, comento do canal do YouTube, e eu tô sempre falando do meu negócio para que esse nome se propague. Isso é muito importante. Uma coisa muito legal de se fazer é você colocar o nome no carro. Sabe aquelas propagandas políticas que tem atrás do carro? Se você colocar o nome do seu ateliê, quando o nome estiver decidido já, for o nome certo do seu ateliê registrado, você coloque o nome do seu ateliê atrás do vidro do seu carro, igual aquelas propagandas políticas, e toda vez que você parar num semáforo, um carro atrás de você vai estar lendo aquilo. E isso vai colar na mente das pessoas, devagarzinho, cada dia um carro vendo aquilo, e é muito legal esse tipo de propaganda também. Sobre eu fazer propaganda das minhas peças, eu também comecei a presentear minha família com minhas peças piloto.
Quando eu ia começando a fazer a peça pela primeira vez, só para poder aprender, o que eu ia fazer com aquela peça? Eu presenteava um amigo, eu presenteava meus parentes, assim todo mundo começava a usar meus produtos. Também porque aquela peça iria ficar aqui parada, porque era a primeira, a peça piloto, eu não vendo, então eu dava de presente e sempre com a minha etiqueta. Gente, eu nunca deixei sair peça da ateliê sem minha etiqueta, porque a minha etiqueta é minha maior propaganda. Então, sempre com a minha etiqueta, mesmo quando a peça ainda não estava perfeita lá no início, eu mandava com a etiqueta para as pessoas saberem quando elas precisarem de alguém, falassem, ah, Simone vende bolsas, eu vou encomendar da Simone. E assim eu consegui fazer com que toda a minha família usasse peças minhas e todo mundo divulgasse peças minhas. Outra coisa que eu fiz era, um cliente comprava, um amigo do trabalho, um colega de trabalho, um vizinho, comprava uma peça minha, eu sempre mandava um brinde. Eu mandava um brinde que estava personalizado com o nome Jurubeba, um brinde que fosse útil, como, por exemplo, um organizador de fios, porque com esse brinde ele ia usar todos os dias e toda vez que ele usasse, ele ia lembrar de quem? Do ateliê Jurubeba. Então, eu sempre mandava um brindezinho a mais, algo que ele pudesse usar todos os dias, que fosse fazer parte da vida dele, ou que ele quisesse presentear alguém especial com aquele brinde. E também aqueles colegas que nunca compraram da gente, sabe? Que você vê que nunca se interessou, que realmente não queria apoiar o seu trabalho. É bom você dar um agrado, dar um presente, dar um mimo para aquela pessoa que nunca comprou. Não é somente para ela poder um dia comprar com você, mas para ela saber que ela é bem-vinda no seu ateliê. Para lembrar ela que ela também pode ser um cliente potencial. Para ela saber que você estará disponível quando ela precisar presentear alguém. Você está ali por perto quando ela precisar de você. Então procure fazer brindes que sejam baratos, mas úteis, como um organizador de fios, um porta-talheres, né? Por exemplo, quando eu vendo bolsa térmica, eu mando junto um porta-talheres, personalizado de preferência, com a logo, para poder a pessoa sempre lembrar que aquele organizador de fios ou aquele porta-talheres é Jurubeba e que a Jurubeba faz itens personalizados. Isso é muito bacana. Uma coisa que eu fiz que eu acho que sim, é uma dica muito boa para vocês e que seria bem legal se vocês adaptassem. Quando eu comecei, uma amiga minha me pediu para fazer capa de caderneta de vacinação. Eu nunca tinha feito capa de caderneta e eu fui lá, medi a capa de caderneta e fiz as capas de caderneta dela. Eu lembro que foi uma do Mickey e uma bailarina. Isso, do Mickey e uma de bailarina para os 2 filhos dela. Com o passar dos anos, eu aprimorei meu trabalho, eu aperfeiçoei meu trabalho. E eu fui lá e fiz novamente uma do Mickey e uma de bailarina, muito mais bonita, muito mais acabada, muito melhor, e presenteei essa amiga. Falei com ela assim, é para substituir aquelas que você comprou na minha mão no passado, porque agora o trabalho estava bem melhor. Então eu presenteei ela com esses novos modelos e eu achei que eu fiz uma coisa bem legal, porque ela confiou em mim quando o meu trabalho ainda não era bom, quando eu ainda não sabia fazer. E para mim foi um prazer ela substituir aquelas pecinhas feias, mal acabadas, que eu não sabia fazer direito, mas ela pagou, confiou em mim por essas peças novas e que estavam muito mais bonitas. E eu acho que isso foi uma coisa boa, porque ela sempre foi uma cliente, sempre comprou, sempre foi minha amiga, e mais uma vez eu fiz a diferença na vida dela. Então vou deixar aqui um beijo para ela, Cristiane Flauzino, minha amiga do coração. Outra amiga minha também comprou uma bolsa térmica, foi a primeira bolsa térmica que eu fiz e ela falou assim, não, pode fazer do seu jeito. E o meu jeito era jeito nenhum, que eu ainda nunca tinha feito uma bolsa térmica, mas ela comprou e ela pagou por essa bolsa térmica. Quando eu percebi uma maneira melhor e mais eficiente de fazer uma bolsa térmica, eu fiz uma nova bolsa para ela e vendi para ela a preço de custo, para poder substituir aquela que ela pagou lá no início, quando eu ainda nem sabia o que eu estava fazendo direito. Então foi uma coisa muito legal, não foi prejuízo para mim. É uma cliente que compra comigo até hoje, é uma amiga que eu guardo no peito, está sempre comigo e todo mundo que ela vai presentear, ela pensa na Jurubeba e vai continuar sendo sempre assim, porque eu vou continuar valorizando ela como cliente. E ela paga qualquer preço que eu der nas peças, porque ela confia de olhos fechados no meu trabalho. Uma outra dica que eu quero deixar para vocês é como mudar algumas expressões na hora de você atender seu cliente, na hora de você organizar a sua venda, na hora de você fechar um negócio.
Então, quando estamos atendendo o cliente, vamos evitar expressões negativas, tá? Então, quando alguém te pedir fiado, por exemplo, você não vai responder assim, infelizmente eu não vendo fiado. Não, você vai falar assim: nós trabalhamos com as formas de pagamento, cartão de crédito, cartão de débito, transferência bancária, em peças personalizadas, pagamento somente à vista, e qual você deseja, qual você prefere. Entendeu? Você não vai falar com ele que não vende fiado, você vai evitar as palavras negativas. Você vai mostrar para o cliente quais são as suas formas de recebimento e qual ele vai escolher dentro dessas opções que você tem para ele. Se alguém te pedir alguma peça que você não sabe fazer, você não vai falar assim: ah, eu não trabalho com essa peça, ou ah, eu não sei fazer isso. Você vai falar assim: eu tenho outras opções muito melhores para você, que vai te atender muito bem, vem aqui que eu vou te mostrar essas peças. E você vai resolver esse problema, principalmente se for um presente que ela quiser dar, você vai conseguir substituir por algo que você faz bem, que vai agradá-la, que vai satisfazê-la. Se ela se interessar, ela compra. Se ela não se interessar, a culpa já não é sua. Sabe aquele momento onde ela fala assim: ah, eu vou ver com meu marido e depois eu retorno? Então, esse momento, a gente costuma falar assim: ah, então tá, quando você decidir, você me liga. Não vamos fazer isso mais. A partir de agora, a gente vai falar com o cliente: claro, eu vou te dar um tempo para pensar e mais tarde eu te ligo para saber a sua decisão. Sim, você pode ligar, você pode mandar uma mensagem lembrando ela. Assim as grandes empresas fazem com a gente, as lojas americanas, Magazine Luiza. Se você coloca produtos no carrinho e deixa lá sem comprar, daí a pouco eles te mandam um e-mail, eles te mandam uma mensagem, eles te ligam. E até o WhatsApp já mandaram, falando: olha, você esqueceu produtos no carrinho, vem efetivar a sua compra. Se há grandes empresas que a gente imagina que não precisa chorar para ter cliente fazem isso, por que que nós não faremos? Faremos também. A gente pode ligar para o cliente e falar: oi, você é importante para mim, o que você decidiu? Eu quero muito te atender. Então, nós vamos ser mais positivos, vamos acreditar no nosso trabalho. A gente vai sempre amar o nosso produto e oferecer ele com muito orgulho. Não tenha vergonha do que você faz, tenha orgulho. Hoje pode não estar perfeito, mas amanhã estará. E para ele ir aperfeiçoando, você tem que continuar fazendo. E você tem que mostrar para o cliente essa propriedade de que você faz direito, que você faz melhor e de que você é capaz de tudo. Então, é desde a produção até a concretização da venda, até o pós-venda. Você pode pedir ao cliente a opinião dele. Fala: gostaria muito de saber o que você achou do produto, o que poderia melhorar, porque da próximas vezes a gente vai melhorar. Não é que você vai pegar aquele produto do cliente e vai consertar, não. É para próximas vezes que você criar aquela peça. Não tenha vergonha de fazer um pós-venda para saber como foi a experiência do cliente com a sua peça, porque isso vai te fazer melhorar para o próximo cliente ou até para esse mesmo, e ele vai se sentir valorizado. Então, hoje nós falamos de etiqueta, nós falamos de como falar com o cliente, tenho muito mais dicas para dar para vocês, porém, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou dividir ele e a próxima vez a gente vai falar sobre as redes sociais, como vender pelo Instagram, como vender pelo WhatsApp, como fazer suas lojinhas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo da Jurubeba. Até a próxima!